uma breve observação. Não. Tá. Comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção, em uma economia planificada, na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado, que antecede a abolição final do Estado. Essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Friedrich Engels e de Karl Marx. No Brasil, vigora a livre iniciativa, a economia de mercado, a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil. Pausa! Como assim? Vocês relativizaram mais uma vez a propriedade privada agora? Agora! Foi um dos últimos julgados do STF e não é nem um marco temporal, que é mais uma relativização da propriedade privada. Vocês deram um julgado dizendo que propriedades produtivas podem ser alvo de desapropriação para a reforma agrária. A propriedade privada no Brasil é relativizada, sim. Livre mercado aqui, mais ou menos, né, amigo? E se você for amigo do rei, é o que mais acontece, você é privilegiado. Vamos lembrar que o ex-colega de vocês, até ontem, o Ricardo Lewandowski, até ontem, amicíssimo do Barroso, amicíssimo de vinhos e boas conversas, Ricardo Lewandowski, hoje, ele e o escritório dele, que ele se tornou advogado. Ele saiu do STF e se tornou advogado. Para causas que caem lá no STF. Tudo normal por aqui. Quem sou eu? O Lewandowski está advogando para os irmãos Batista, o Joesley e o outro lá da JBS, e em vários casos. Casos que envolvem uma empresa que foi tomada por eles. Ou melhor, que eles venderam e não entregaram. Estão com um comando ilegítimo de uma empresa. Então assim, pelo amor de Deus, ô Barroso. Ele falou isso no dia que o Uber foi destruído por uma decisão judicial. Trabalha isso. Aí fica com essa conversa. Vamos lá. E não existe vestígio de ditadura do proletariado. Não há vestígio de ditadura porque nós temos eleições livres e periódicas a cada 2 anos no Brasil. Pausa. Lembra que eu falei, nós somos um regime oligárquico sufragista. Então esses caras, para provar que é uma democracia, ele tem que correr para falar que existem eleições livres e Sim, existem. Sim, existem. E os representados dispõem de poderes bastante relativos. Bastante reduzidos, especialmente quando comparados aos poderes seus. E mais, você, Barroso, como eu demonstrei aqui, defende uma doutrina em que vocês assumem de fato, formalmente, de forma aberta, mais poderes e poderes invasivos sobre os outros poderes. Então, contra-majoritários. Para não dizer antidemocrático. Eles são contra-majoritários, não necessariamente representativos e vanguarda iluminista. É só colocar um nome bonito que você pode falar. Exato, vanguarda iluminista. Acende o beck, vanguarda iluminista. Toma banho. Se o Bolsonaro colocasse que a manifestação seria para uma pauta contra-majoritária, pegava melhor. Sim. Proletariado, muito menos. Talvez a Faria Lima tenha mais influência do que, evidentemente, o proletariado de uma maneira geral. Eu só faço essa observação porque a gente precisa restabelecer no Brasil, num processo importante de pacificação, o sentido mínimo das palavras e enfrentar a incultura. Vamos lá, olha só, ele está querendo dizer o seguinte, nós temos que ser precisos aqui, tá? Ele está falando que essas pessoas que falam que o Brasil está vivendo um regime comunista, etc., ele está dizendo que essas pessoas são imprecisas e ele quer restabelecer o sentido das palavras. Bacana, Barroso, bacana, Barroso. E todas as pessoas que são chamadas de fascistas, porque já foi citado em decisões, não em decisões, necessariamente em julgados, mas já foi proferida acusações, fascista pra fulano, pra todo mundo fulano é ditatorial. Vocês também são imprecisos. O comunismo, chamar alguém de comunista, falar com muita gente, falar, o Brasil está vivendo um regime comunista, é óbvio que é um exagero e é óbvio que é impreciso. Mas é óbvio também que denota a seguinte leitura da realidade, que há pessoas inspiradas em ideias comunistas, pessoas que fazem parte de grupos e partidos que defendem ideias de esquerda, que têm em seu horizonte final o comunismo, ou o socialismo, ou a ditadura do proletariado, como você vem a falar, eles têm esse horizonte,
Essas pessoas assumindo espaços de poder e reduzindo a perspectiva de uma democracia liberal cada vez mais no nosso país. E sim, isso ocorre. Aí você vai falar, então tem comunistas. Sim, são pessoas com uma visão à esquerda, com um horizonte nessa linha, ocupando espaço de poder, e você percebe um certo estrangulamento da sociedade aberta, da sociedade de mercado. Por isso, Barroso, é um exagero retórico baseado em uma sensação que encontra eco na realidade. Obviamente, quando os caras se colocam nesses termos, né, por exemplo, tem gente que fala, estamos vivendo uma ditadura comunista. Vários influenciadores falam. O influenciado ouve e não entende, e esse é o problema. Existe a incompreensão. As pessoas falam, então realmente, acho que o Brasil virou comunista. Que é o que os bolsonaristas disseram com o próprio público. O próprio público achava que o Lula ia ganhar a eleição e o Brasil se tornaria a Venezuela. As pessoas realmente são levadas a erro e há esse problema de incompreensão. Mas este problema de incompreensão não é completamente infundado, e você ignora isso completamente, porque você é parte desse aparelhamento à esquerda das instituições brasileiras. Verdade seja dita. Tá? Não à toa você foi colocado para ser o cara dos embargos infringentes no julgamento do Mensalão, e você foi lá para isso, e você ajudou a livrar a cara dos caras. Vamos falar a verdade. Tá? E as imprecisões e os julgamentos acontecem para todos os lados. Gostaria de ouvir o Barroso falando daqueles que chamam todos de fascista, de nazista. Que tal, Barroso? Mais de 10 mil pessoas em 7 edições. Os maiores nomes da política brasileira reunidos em um só lugar. Aulas com os principais intelectuais da direita no país. Debates, congresso simulado, atividades criativas. A maior e mais completa imersão na política que você pode ter. Vindos de todo o país, caravanas de militantes e apoiadores. O Congresso Nacional é mais que um evento de política, é uma experiência. Quer saber o destino do MBL em 2024? Garanta já o seu ingresso, vagas limitadas. www.mbl.org.br/congresso